Olá, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero dizer para você que é um prazer poder estar aqui com você para falar dos 35 milagres que Jesus Cristo realizou sobre a terra. Hoje, milagre número 6. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você que curta, comente, compartilhe muito este vídeo com as pessoas que você ama para demonstrar o poder de Jesus Cristo através dos seus milagres, ok? Curte aí, comenta, compartilhe. Vamos lá então. O sexto milagre, a cura do filho de oficial do rei. A cura do filho do oficial do rei ocorre quando Jesus estava pela segunda vez em Caná. O mestre voltou de Jerusalém para a Galileia, para a cidade do casamento, lembra? Onde aconteceu o primeiro milagre, que ele transformou a água em vinho. Quem era o oficial do rei? Vivia naquela época em Cafarnaum um alto funcionário do rei ligado à casa civil, à casa militar de Herodes Antipas, cuja atividade não se pode determinar. A cura do filho do oficial do rei ocorre quando Jesus estava pela segunda vez em Caná. O mestre volta à cidade de Jerusalém e encontra o oficial do rei desesperado à procura dele, porque ele cria que Jesus poderia curar seu filho. Quem era o oficial do rei? A gente não tem certeza de quem era essa pessoa. Mas há relatos que no tempo em que Jesus estava sobre a terra, havia sim um oficial de Herodes, do rei Herodes, que morava ali em Cafarnaum. Algumas pessoas pensam logo que é Cusa. Cusa era marido de Joana, uma das mulheres galileias que passaram a acompanhar o mestre em suas viagens missionárias. Ela é citada como uma das mulheres que ajudavam a manter o ministério, que serviam a Jesus com seus bens. Lucas 8:3. Se realmente foi Cusa o mordomo do rei, ele vai e pede a Jesus por seu filho. João descreve que ele tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. Cafarnaum, situada em uma região tropical e pantanosa, no verão e ainda mais no outono, ficava cheia de insetos e mosquitos. A segunda vez que Jesus foi lá, na Galileia, ele encontra esse mordomo do rei em meio a uma cidade vitimada por febre. Lembra da sogra de Pedro? Vitimada por febre. Chegou a tal ponto que o pai do menino, o oficial do rei, que temia pela morte de seu filho, vai procurar a Jesus. Vale lembrar que a fé vem por ouvir, como diz Hebreus, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a notícia da volta de Jesus para Caná havia se espalhado por toda a Galiléia e chegou ao conhecimento do oficial do rei, lá em Cafarnaum. Um fio de esperança se acendeu no coração daquele homem. E este pai aflito não poupa esforço e parte em uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros pelo longo e estreito caminho que subia e que levava até Caná, onde o mestre estava. Perceba que ele vai até Jesus. Quando este soube que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. João 4:47. E em seu comovente pedido de pai, ele roga muitas vezes que Jesus descesse a Cafarnaum e curasse seu filho doente. Jesus, porém, diversas vezes coloca à prova a fé daquele homem. Jesus põe à prova a fé de quem pede as coisas a ele. É preciso crer para ver. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. João 4:48. Jesus, com aquelas palavras, não falava somente ao pai suplicante, mas a todos os judeus que, de uma forma geral, no curso da história de Israel, estavam sempre a pedir sinais e milagres, para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo chegou a esta conclusão quando fala que os judeus pedem um sinal. Era da tradição judia
que testasse os seus profetas pedindo um sinal. Porque os judeus pediam sinal e os gregos buscam sabedoria. Paulo falou lá em 1 Coríntios 1:22. Era assim, primeiro os judeus queriam ver para depois crer, mas não pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Entretanto, Jesus sabia desse tipo de ação em meio aos judeus. Esse tipo de fé vacilante, imperfeita e superficial. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não houve milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. O oficial do rei, em seu muito amor paterno, supera aquela prova inicial de fé. Não se abate com a dura resposta do mestre e continua se humilhando, entre rogando por seu filho querido. Disse o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. João 4,49. O teu filho vive, disse Jesus. Mais uma prova de fé. E aquele homem, então, deixa Jesus ali e sobe os 60 quilômetros de volta. Encontra no caminho os seus serviçais já correndo à sua presença e dizendo: o teu filho vive. Jesus despertou no coração daquele homem uma fé genuína, que só precisava ouvir, não precisava ver. Ele havia vindo de tão longe, pensando com as suas categorias humanas de pensamento, de que Jesus iria com ele e traria de forma triunfal em sua casa, e após uma linda oração entregaria o seu filho restaurado em seus braços. Mas ele saiu de Caná com apenas uma palavra: vai, o teu filho vive. Não foi do jeito que ele pensou. Muitas vezes nós queremos colocar Jesus numa caixinha e dizer para ele como fazer as coisas. Aquele homem teve o seu coração restaurado, a sua fé renovada, e ele sabia que ele não precisava ver para crer. Jesus tinha lhe ensinado a ouvir para crer. Jesus é a palavra que cura, e a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio nesse universo lindo que nós temos. Criou e transformou tudo que vemos, conhecemos. Aquela mesma palavra criadora que um dia ecoou: haja luz, chegou ao filho do oficial, repreendeu a febre e o curou. De forma que veio àquela casa uma grande alegria. Os seus servos, quando saíram ao encontro, ele perguntou: a que horas isso aconteceu? E eles disseram: por volta de 1 hora. E ele percebeu que era exatamente o momento em que Jesus disse para ele: teu filho vive. Meu irmão, minha irmã, creia em Jesus. Creia na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Busque a palavra do Senhor através da pregação, através da Bíblia. Creia no milagre. A tua casa vive. O teu filho vive. Pense nisso. Creia nesta palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Curta, comente, compartilhe. E vamos juntos chegar a 10k. Conto com a sua participação aí. Vai me dar aquela força. Já somos 9.000 e um pouquinho. Precisamos chegar essa semana a 10k. Um grande abraço. E até amanhã com Café com Jesus. Tchau, pessoal.